Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. E vamos ler a partir do verso número 3. Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Como é bom encerrar mais um ano na tua presença, Pai. Como é bom poder olhar para trás ao longo desses 365 dias, por caminhos pelos quais o Senhor nos conduziu, pelos caminhos pelos quais o Senhor nos dirigiu, pelas terras onde o Senhor nos levou. Hoje podemos estar aqui, Senhor. Hoje podemos nos encontrar na tua casa e podemos, Senhor, nos sentar à tua mesa e podemos cear contigo mais uma vez. Podemos estar contigo mais uma vez, Senhor. Por isso, Pai, nós oramos agora para que o teu Espírito Santo ele ministre ao nosso coração, Senhor. O teu Espírito Santo ministre ao nosso coração nessa noite, Pai. Que a tua palavra possa chegar ao nosso espírito e possa produzir em nós, Senhor, aquilo que tu desejas, aquilo que tu queres, Pai. Ministra, Senhor, a nós, Senhor, todas as barreiras, todos os impedimentos, Senhor, na alma, no espírito, na mente, no coração, nas emoções, tudo aquilo que nos impeça, Senhor, de receber a tua palavra. Nós oramos agora, Senhor, levando cativo a cruz de Cristo, levando preso a cruz de Cristo, Senhor. A nossa mentalidade humana, a nossa mentalidade religiosa, nós queremos levar para Ti, Senhor. Que a mente de Cristo ela seja formada um pouco mais em nós nessa noite, através da Tua palavra. Que a mente de Cristo mais um pouco seja formada em nosso espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso número 3 até o 6. A palavra de Deus nos diz: E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Deixe marcado aí na sua Bíblia. Ontem à noite nós falamos sobre o amor e a paixão de João por Cristo. Nós falamos sobre o quanto João amava Cristo. E nós vimos o quanto ele sofreu por causa de Cristo, por causa do testemunho de Cristo, por causa da palavra de Cristo, por causa do Evangelho. Nós vimos que João foi 3 vezes condenado à morte, e nessas 3 tentativas ele não morreu. E ele acabou depois tendo uma morte natural, já idoso, e pregando até o final da sua vida. Ele continuou ensinando, ele continuou pregando, ele continuou anunciando o reino de Deus, anunciando Cristo e esperando que Cristo voltasse. Nós falamos ontem que João tinha um coração de viúva, um coração apaixonado, com saudades do seu amado, um coração de alguém que ama muito uma pessoa que partiu. O coração de João era um coração de viúva. A palavra também, ela nos leva a entender que o coração de João era um coração de noiva, esperando que o seu amado viesse a qualquer momento.
João tinha plena convicção de que ele não morreria. E eu acredito que até eu pensaria assim, depois de 3 vezes condenado à morte, depois de ter sido colocado num caldeirão de óleo fervente e sobreviver, depois de ser mandado para a ilha de Patmos para que ele morresse lá, e ele não morre, depois de ser forçado a beber veneno, e assim mesmo ele não morre, João tinha plenas convicções de que ele não morreria e que ele veria o Senhor. Então o coração de João era um coração de noiva, apaixonado, esperando que o seu amado voltasse a qualquer momento. Que a qualquer momento o céu se abriria, a qualquer momento o chofar, a trombeta soaria, e ele veria o Senhor voltar novamente para se encontrar com a sua igreja. João apaixonado pelo Senhor, João apaixonado por Cristo. E nessa noite nós queremos avançar um pouco mais. E queremos falar um instante sobre essa primeira carta. A carta, são 7 cartas que o Senhor dá a João para que ele escrevesse essas cartas. E para que ele enviasse essas cartas às 7 igrejas da Ásia. Por que o Senhor dá a João essas cartas? Porque João era quem liderava essas 7 igrejas. João era quem liderava essas 7 igrejas. João era quem orientava esses líderes, esses pastores. João era responsável por eles. Mas uma delas, havia uma ligação muito importante para João, que era a igreja de Éfeso, a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, querido, era a mais madura. A mais madura de todas essas 7 igrejas. A igreja de Éfeso, querido, não era uma igreja qualquer. Porque lá naquela igreja, aquela congregação, aquele grupo de irmãos da cidade de Éfeso, ela teve entre seus líderes ao longo dos anos, ela teve entre os seus líderes ao tempo da sua existência, ela teve, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele pastoreou aquela igreja. O apóstolo Paulo pastoreava aquela igreja, ele pastoreou aquela igreja por um tempo. Depois do apóstolo Paulo, Timóteo pastoreou aquela igreja. E quando Timóteo vai para lá, Paulo dá muitas orientações para ele. Mas também o próprio João, ele pastoreava, ele liderou essa igreja por muito tempo. E cada vez que o Senhor deu a João uma carta destinada a cada uma dessas igrejas, dessas 7 igrejas da Ásia, ele expressou elogios a cada um desses grupos. Ele expressou palavras de elogio a cada um desses grupos. Mas ele também trouxe advertências. Ele também advertiu cada uma delas. E cada vez que o Senhor advertia, cada vez que o Senhor terminava advertindo uma das igrejas, ao final daquela carta ele dizia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o que o Espírito estava dizendo não era apenas para a igreja de Éfeso. Ele estava falando com todas as igrejas, com todas as congregações. Então fica muito claro aqui, por exemplo, que quando o Senhor olhava para uma cidade, ele via cada uma dessas cidades, ele enxergava cada uma dessas cidades uma única igreja. Cada uma dessas cidades era uma única igreja. O Senhor nunca dividiu dentro de uma cidade, ele nunca mutilou o corpo dizendo a igreja Aviva, a igreja Assembleia, a igreja não sei o que, a igreja. Quem faz essas divisões somos nós, somos os homens. Nós é que dizemos, essa é melhor, aquela não é. O Cristo, o Senhor, nunca fez nenhuma divisão. Cristo, o Senhor, nunca mutilou o corpo, nunca dividiu
Nós fazemos parte, essa congregação faz parte da Igreja de Cristo em São Gabriel. Da mesma forma que o Senhor manda uma carta para cada uma dessas 7 igrejas da Ásia, nessas 7 igrejas da Ásia, vários grupos se reuniam em lares, se reuniam em outros lugares, se reuniam nas sinagogas, mas para Cristo havia uma única igreja. Da mesma forma que Ele olha para nós, na cidade de São Gabriel, hoje em 2018, que vai encerrando, e Ele vê apenas uma igreja, uma única igreja, que faz parte do corpo de Cristo, que está ligado à cabeça que é Cristo, e nós somos partes, os membros desse corpo. Então, quando ele escreve a essas igrejas, ele fala algumas coisas e ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ouça porque o Espírito está falando às igrejas. Ouça porque o Espírito está falando às igrejas. Então o tempo passou, mas ele continua falando com a igreja. Ele continua trazendo palavras de elogio e ele continua trazendo palavras de advertência. Ele continua expondo o coração de cada congregação. Ele continua olhando para uma congregação e vendo se há motivos de elogio e se há motivos para advertência. Então, quando ele olha para a igreja de Éfeso, ele faz muitos elogios, mas ele também traz advertências, como em todas as outras cartas, para cada uma das outras igrejas da Ásia. E nós precisamos entender, então, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, não era uma igreja imatura. Não era uma igreja que faltava palavra. Não era uma igreja que não tinha palavra, porque tinha. O apóstolo Paulo liderou aquela igreja. Foi a última que ele pastoreou. Também Timóteo pastoreou lá, e também João pastoreou ali. Então, na igreja de Éfeso nunca faltou palavra. Na igreja de Éfeso nunca faltou palavra. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 3, verso 1, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, você encontrar aí. Quando Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, ele fala alguma coisa muito estranha. Diz assim: eu, porém, irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Veja bem o que Paulo fala. Paulo diz: eu estive lá em Corinto e eu não pude ensinar. Eu queria trazer revelações para vocês, mas vocês eram imaturos, vocês eram crianças, vocês eram infantis, vocês eram ainda crianças. Eu tive que levar leite, eu queria levar um alimento sólido, eu queria trazer revelações para vocês, mas vocês não iam suportar. Então eu tive que ir a um nível baixo e conduzir vocês até um nível aceitável. Queridos, é muito complicado quando a gente quer ensinar sobre o reino, e às vezes a gente recebe convites para ir em alguns lugares. É muito complicado quando você quer trazer uma revelação, quando você quer trazer uma palavra de conteúdo, quando você quer trazer uma palavra para alinhar o coração de uma congregação, quando você quer conduzir uma congregação a um nível mais próximo de Cristo, mas você não consegue, porque aquele lugar ele é tão imaturo em Cristo.
aquele lugar ainda está tão longe de Cristo, está tão distante da verdade de Cristo, que não se pode tratar de temas mais profundos. Então a gente tem que fazer como o apóstolo Paulo. Você tem que, ao invés de trazer uma palavra firme, uma palavra de revelação, uma palavra de nivelamento, uma palavra de alinhamento, você tem que ir lá no básico do básico para conduzir até algum lugar. Mas é impossível que em tão pouco tempo se possa entrar em profundidades do reino. Então Paulo disse: eu não pude falar para vocês. Mas essa não é a questão de Éfeso. Em Éfeso não. Paulo trouxe muitas revelações para a igreja de Éfeso. Paulo trouxe muitas revelações para ele. Paulo escreveu a carta de Éfeso, a carta do livro dos Efésios, ele escreveu para eles muitas realidades do reino. É lá na carta aos Efésios, por exemplo, que Paulo fala do grande mistério de Deus e do grande mistério de Cristo. É lá para os Efésios que Paulo ensina que Cristo é o mistério de Deus e que a igreja é o mistério de Cristo. É lá para os Efésios que Paulo ensina que a igreja é um modelo de casamento. A igreja é um modelo de relacionamento entre o homem e a mulher, entre Cristo e a noiva. É lá para os Efésios que Paulo ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Lá ele pôde tecer, ele pôde trazer revelações, lá ele pôde trazer ensinamentos, lá ele pôde se aprofundar. Em Éfeso não faltava palavra, em Éfeso não faltava revelação, em Éfeso nunca faltou ensinamento, em Éfeso nunca faltou ensinamento, mas algo aconteceu ali, algo aconteceu ali que chamou a atenção do Senhor. E quando o Senhor entrega para João as 7 cartas, a primeira carta, o Senhor fala sobre a igreja de Éfeso. A primeira carta o Senhor destina para a igreja de Éfeso. E o Senhor fala assim no verso número 2, capítulo 2, verso 2 de Apocalipse. Olha o que ele fala. Ele tece primeiro algumas palavras de elogio. Ele disse: eu conheço as tuas obras, eu sei do seu trabalho, eu conheço a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Eu sei que vocês são perseverantes, e que vocês suportam as provas por causa do meu nome, e não se deixaram esmorecer. Olha o que o Senhor está falando para uma congregação. Eu sei que existe, eu vejo, eu estou vendo e eu conheço tudo que vocês fazem. Eu sei como vocês trabalham para o reino. Eu conheço as obras que vocês fazem. Eu vejo o que vocês fazem, eu vejo como vocês são perseverantes, eu vejo como vocês permanecem firmes, eu vejo como vocês não esmorecem. Eu vejo tudo isso. Eu conheço as obras que vocês fazem. Mas aí o Senhor muda de tom. Então no verso 4 disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então agora, a igreja de Éfeso tem obras. Em Éfeso, Paulo ensinou que a fé sem obras é morta. Em Éfeso, os irmãos, eles tinham muitos trabalhos, muitos movimentos, muitas coisas que eles faziam para manifestar o reino. E o Senhor diz para eles: eu conheço tudo que vocês fazem, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe, quando a gente
pensa a respeito desse primeiro amor e quantas vezes a gente ouve algumas pessoas falarem sobre o primeiro amor. E às vezes alguém diz assim: ah, que bom quando eu me converti, quando eu tinha o primeiro amor. Ou então vê alguém falando, alguma pessoa recém-convertida, e diz: ah, deixa o fulano, ele está ainda no primeiro amor. Mas a palavra de Deus, querido, é esse termo, essa colocação, essa afirmação, o primeiro amor, ela não se refere a um período de tempo. O primeiro amor não se refere a um período de tempo. Quando ela fala de primeiro amor, ela não quer que você pense agora e que você lembre lá atrás, quando você se converteu, quando era menininha, de calça curta, quando você era adolescente, sei lá quantos anos atrás, algumas décadas, alguns anos, algum tempo, um dia você se converteu e aí você tinha práticas que você realizava pelo Senhor. E talvez você orasse mais, talvez você buscasse mais, talvez você estudasse mais, talvez você fosse mais dedicado. Mas quando se fala de primeiro amor, ela não quer fazer uma referência a um tempo na sua vida, a um período de tempo, a uma época da sua vida. Esse primeiro amor fala de uma qualidade de amor. O primeiro amor fala de uma qualidade de amor. E a expressão correta não seria o primeiro amor, mas o melhor amor. O melhor tipo de amor. Então o Senhor fala para João que era chamado do discípulo amado, João que liderou, que pastoreou a igreja de Éfeso, uma advertência dizendo: essa igreja abandonou o primeiro amor. Essa igreja abandonou a melhor qualidade de amor que manifestava por mim. Então o Senhor não está dizendo que faltam obras. O Senhor não está dizendo que eles precisam fazer alguma coisa. O Senhor não está dizendo que eles precisam começar a fazer alguma coisa, porque eles faziam. Eles tinham muitos movimentos, eles tinham muitas frentes, eles realizavam muitas coisas, eles eram perseverantes, eles não desistiam. Mas agora tinham obras, mas não tinha amor. Você está entendendo? Tinha obras, mas não tinha amor. Não da qualidade que Deus queria. Aqui está a questão. Aqui está a questão. A questão não está em que falte amor. Porque às vezes tem amor, mas não é um amor de qualidade. O ano está encerrando, queridos. Esse ano a gente viu muitas notícias de mortes, de homens que matam mulheres, de marido que mata a esposa, de esposa que mata o marido, num tipo doentio de relacionamento, um relacionamento compulsivo, distorcido, uma visão torta do que seja o amor, onde alguém pensa e alguém afirma: se não for meu, não vai ser de ninguém, e então entende que é melhor tirar a vida de uma pessoa do que deixá-la livre. Então nós vimos essas distorções de amor aqui na cidade. Aqui na cidade nós vimos. Então as pessoas, elas têm uma mentalidade distorcida do que seja o amor, do que é o amor. E aí o Senhor vem e Ele fala para uma congregação, Ele fala para uma igreja: vocês têm obras, vocês fazem muitas coisas, mas agora não tem mais o primeiro amor. O amor que vocês estão me oferecendo já não é mais um amor de qualidade. Já não é mais um amor de qualidade. Sabe o que o Senhor está falando agora? Olha, a palavra de Deus, ela diz, ela afirma em Mateus 24:12,
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é que não terá amor, mas não será um amor de qualidade. Você consegue entender isso? O Senhor Jesus está dizendo, por se multiplicar a iniquidade, a qualidade do amor não será a mesma. A minha geração, as pessoas que têm a minha idade, elas devem lembrar que quando chegava no Natal, a maioria das famílias era mais ou menos assim. Os pais às vezes davam apenas uma muda de roupa para os filhos. Às vezes davam um único brinquedinho, o mais barato que tinha. Lá em casa eram 6 filhos, mais uma moça. Então, quando chegava no Natal, quando chegava em alguma festa que precisava presentear todos, a mãe ia lá, comprava aqueles carrinhos de plástico injetado, aqueles de uma cor só. Se você lembra, aqueles carrinhos de uma cor só tinha onde estava a janela, onde estava a porta, onde tinha as rodinhas pretas de plástico injetado. E a gente ganhava aquilo ali, era a nossa festa, era a nossa alegria. Às vezes ganhava uma sandália havaiana, e a gente ficava tão feliz que botava embaixo do travesseiro e dormia com aquela sandália embaixo do travesseiro. Às vezes era uma única muda de roupa. E a mãe tinha umas manias de fazer tudo igual. Ela fazia pijama tudo igual. Até hoje eu tenho trauma do pijama, não posso ver pijama. A mãe inventava de fazer uns pijamas tudo igual, costurava e fazia. Pijama de pelúcia para o inverno, pijama não sei o que para o verão. E ela, vamos botar pijama para dormir. O dia que eu casei, a primeira coisa que eu olhei foi pijama. Me compra pijama, não quero saber de pijama. Não quero saber de pijama, inverno e verão. Mas as crianças, elas se contentavam com qualquer coisa. Mas hoje não. Hoje a criança começa a andar, ela já quer celular. A criança abriu os olhinhos, e se você não largar o celular na mão, e chegar no aniversário, chegar numa época, eles começam a dizer, não, mamãe não me ama. Mamãe não me ama porque não quer me dar um celular, porque não quer me dar um tablet. Mas eles não sabem nem dizer direito o nome. E os pais entram em crise. Ai, meu Deus, se eu não der o celular para o meu filho, o que ele vai achar que eu não amo? E às vezes o amor que existe hoje, ele está muito relacionado àquilo que você dá de presente. Então, se fosse assim, meus pais não me amavam, então me davam aqueles carrinhos injetados de plástico. Não existia negócio de marca, roupa de marca. A marca era o que se achava na loja que se comprava. Era Conga. Depois melhorou um pouquinho, era de chute. Aí depois, quando melhorou mais um pouco, daí ganhava um sapato Vulcabras. Aí depois, quando melhorou um pouco mais, era um sapato Passo Doble. Alguém deve conhecer essas marcas aí. O Sandro que gosta de mim, cadê o Sandro? O pastor fala uns negócios que eu nunca ouvi falar. Mas a gente se contentava com pouca coisa. E Deus o livre pegar aquilo e dizer assim, meu pai não me ama, porque me deu isso aqui. Deus o livre você dizer para o seu pai, para a sua mãe, não me ama. Olha só esse brinquedo, isso aqui. Então nós nos contentávamos com pouco. Nós nos contentávamos com pouco. Hoje não. Hoje não. O presente tem que ser caro. Eu até fujo de ser padrinho, porque depois ficar me cobrando a vida inteira. Cadê o presente, Dindo? Cadê o presente? Eu já fujo de ser padrinho. Porque às vezes o amor à criança, o Dindo te ama muito, vai te dar um presente caro. Então o Senhor fala de uma qualidade de amor. Então ele diz assim, ó, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então quando o Senhor olha para a igreja de Éfeso, ele diz para a igreja de Éfeso, vocês têm manifestado o reino, vocês têm feito muitas obras, mas a qualidade de amor que vocês têm por mim não é mais a mesma. A forma como vocês me amam já não é mais igual.
21:15. Que tipo de amor? Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Glória a Deus. João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Terminou de responder, terminou de falar isso, ele volta-se para Pedro de novo no verso 16 e diz: e tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Mas aí o Senhor vem mais uma terceira vez, e pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então nós temos aqui um diálogo de Jesus e Pedro. Jesus perguntou para Pedro a respeito de um tipo de amor, e João respondeu a respeito de outro tipo de amor. Então Jesus perguntou: Pedro, tu me amas da forma que eu te amo? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Muito bem. Então Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas do jeito que eu te amo? Sim, Senhor. Eu te amo do meu jeito. O jeito de Pedro amar o Senhor foi negando Jesus, não assumindo a sua responsabilidade, não teve coragem de dizer que era um dos discípulos para uma mulher, porque naquele tempo uma mulher era mesmo que nada. Então uma mulher chama, na hora que Jesus está sendo interrogado, uma mulher chama e diz para ele assim: você é um dos discípulos. Ele diz: não sei o que vocês estão falando. E por 3 vezes ele nega o Senhor. Por 3 vezes ele diz que não conhece o Senhor. Agora o Senhor pergunta para ele: tu me ama? Ele diz: claro que eu te amo. Eu te amo do meu jeito. Então na terceira vez o Senhor pergunta de novo: Pedro, tu me ama? E agora então ele fica triste e ele diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que tipo de amor que eu tenho por ti. Então esse é o problema da igreja de Éfeso. Muitas vezes alguém ama o Senhor, mas ama o Senhor do seu jeito, do jeito que ele pensa que Cristo deve ser amado, não do jeito que Cristo quer ser amado. Porque quando ele fala, quando o Senhor ensina sobre o reino de Deus, ele diz assim: ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quem ama o Senhor, o reino de Deus é a sua prioridade. O reino de Deus está em primeiro lugar. O reino de Deus está acima de todas as coisas. Mas alguém pode dizer que ama o Senhor, mas o reino de Deus não ser a sua prioridade. Alguém pode dizer que ama o Senhor, mas ele abre mão de muitas coisas, mas também abre mão do Senhor. O Senhor não é prioridade na sua vida. Senhor, eu te amo, mas eu te amo do meu jeito, Senhor. Do jeito que eu penso que deve ser. Então, se eu ficar dias sem te ver, não tem problema. Então vamos tentar comparar. Você é casado, você tem a sua esposa, você é viajante, você pode se programar nas suas viagens para estar em casa com a sua família. Mas o seu amor não é lá essas coisas. Então você passa 40 dias sem vir em casa. E aí chega em casa e diz: eu te amo.
mas poderia estar em menos dias fora de casa. Poderia estar mais próximo da família, poderia estar mais próximo da esposa. Ama, mas não é lá essas coisas. Esse tipo de amor não é lá essas coisas, ama daquele jeito. E às vezes as pessoas fazem assim com Cristo: Senhor, eu te amo. Mas hoje não dá. Esses dias eu ainda falei, se as pessoas amassem a Cristo como elas amam, por exemplo, a política. Você viu como as pessoas brigaram esse ano por causa de política? Quantas amizades se desfizeram, porque um lado era PT, outro lado um lado era o Lula, outro lado era o Bolsonaro. As pessoas brigaram, elas se desfizeram amizades, elas defenderam com unhas e dentes até o último instante, e depois do instante passou a eleição, o homem está assumindo o governo amanhã e as pessoas continuam brigando. E elas continuam, quem era de um lado continua daquele lado, quem era do outro lado continua do outro lado, e elas continuam defendendo com unhas e dentes. Se elas amassem o Senhor com o mesmo amor, que não é o amor que o Senhor quer, mas com o mesmo amor que elas amam a política, já seria muito bom. Já seria bem melhor. Porque elas defenderiam Cristo com unhas e dentes, como defendem o seu amor a um partido político, a uma ideologia. Se as pessoas amassem a Cristo como elas amam o seu time de futebol, então elas, aqui no Rio Grande do Sul, elas são apaixonadas, uma parte é colorada, outra parte é Inter, alguns são outras coisas no meio do caminho. Mas quem é colorado até o fim da vida, e quem é gremista até o fim da vida, e não muda, e defende, e briga, e investe, e gasta dinheiro. Eu lembro que quando eu estive em Israel, e eu levei camisas do Inter, levei agasalho do Inter, e esses tempos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, eu encontrei um dos pastores que esteve nessa viagem. E ele disse assim, conversando comigo, através de uma transmissão ao vivo, pela internet, num programa da sua igreja, da sua congregação. Ele disse: Fernando, eu me lembro. Muito colorado que não era, né? Então ele lembrava de mim a respeito disso apenas. Era disso que ele lembrava de mim, o quanto eu era colorado. Será que alguém hoje olha para você e ao invés de lembrar-se de Cristo diz: fulano, muito colorado, muito gremista, muito corintiano, muito palmeirense, muito isso, muito aquilo. Então, se as pessoas amassem a Cristo com o mesmo nível, com o mesmo empenho, com o mesmo esforço, com a mesma dedicação, em que elas defendem um partido político, um time de futebol, já ia ser melhor. Não é o tipo de amor que o Senhor quer, mas já seria melhor, porque o amor a Cristo fica, o amor pela política lá em cima, o amor pelo time de futebol lá em cima, o amor por profissão, o amor por não sei o que está lá em cima, e o amor por Cristo está lá embaixo. Então, se eu tenho que escolher entre uma partida do meu time e estar no culto, eu vou na partida. Se eu tenho que escolher entre ir no comício e estar no culto, vou no comício. Hoje meu candidato vai estar no debate. Não vou ao culto hoje. Hoje tem ceia. Não importa. Eu vou assistir o debate. Você está entendendo? As coisas, o amor esfriou. Então Cristo está lá em segundo, terceiro, quarto lugar. Outras coisas foram ocupando um grau de importância maior do que Cristo. Os meus estudos, a minha profissão, eu preciso ganhar dinheiro, Deus vai entender, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquele outro. Deus espera. Deus espera. Então, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? Pedro diz: sim, eu te amo. Sim, eu te amo do meu jeito. Mas esse não é o jeito que Jesus quer ser amado. Esse não é o jeito que o Senhor quer amar. O Senhor quer ser amado com um tipo de amor que a palavra de Deus chama de ágape, que é o amor que se sacrifica. Quando Paulo fala sobre amor em 1 Coríntios, Paulo fala sobre o amor. Você deve conhecer. Às vezes, em algum casamento, as pessoas escolhem esse texto para ler.
porque fala do amor, do tipo de amor. 1 Coríntios 13. Em 1 Coríntios 13, no verso 1 em diante, Paulo fala do amor, e ele fala das coisas que nós podemos fazer, das obras que nós podemos fazer, e que podem acontecer perfeitamente, mas sem amor. Então ele diz lá: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Eu posso orar muito em línguas, eu posso interpretar, eu posso ter muitos dons, mas se não tiver amor, não importa. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então vamos aumentar o nível. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Você lembra que Jesus, quando foi procurado pelo jovem rico, ele disse: vai, vende tudo que tens? E agora Paulo diz assim: ó, não adianta você dar tudo, não adianta você distribuir, não adianta você alimentar, não adianta você vestir, não adianta você fazer todas essas coisas se não tiver amor. Não vale nada. Às vezes parece, queridos, que os escritores da palavra de Deus, eles estão confusos, porque uma hora Paulo diz assim, ó, tem que ter obras, porque a fé sem obras é morta. Você vê Paulo falando sobre o tribunal de Cristo, e quando ele fala do tribunal de Cristo, ele diz: a igreja vai comparecer diante do Senhor, e ela será julgada segundo as suas obras. Então ele fala que é importante que hajam obras, é importante que se faça a manifestação do reino. Mas aí agora o Senhor vem e diz assim: eu vejo que vocês têm obras, mas onde está o amor? O amor que vocês manifestam já não é mais o mesmo. Então ele diz assim: eu tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então o Senhor diz para a igreja de Éfeso: pense um pouco. Onde foi que o reino de Deus deixou de ser uma prioridade? Onde foi que o tipo de amor que você manifestava por Cristo, ele passou a ser um amor de segunda categoria, de terceira categoria? Onde foi que teu amor por Cristo deixou de ter tanta importância na sua vida, e outras coisas se tornaram mais importantes? É isso que o Senhor está falando para a igreja de Éfeso, e Ele diz que quem ouvidos ouça o que o Senhor está falando às igrejas. Então nós precisamos hoje refletir: qual é a qualidade do amor que temos oferecido ao Senhor? É o mesmo? Sabe, o Senhor Jesus, uma vez, ele fala sobre a violência do reino. A violência do reino. E ele diz: os violentos se apoderam do reino. E quando o Senhor fala da violência do reino, ele fala do tipo, da qualidade daquilo que nós oferecemos para o Senhor. Então, no tempo da religião, quando nós estávamos lá na religião, se faziam muitas coisas, mas muitas coisas se faziam, querido, por causa de medo. Muitas coisas se faziam porque alguém achava que podia ser prejudicado, porque alguém podia perder o cargo. Eu lembro,
por exemplo, que alguns eles só dizimavam porque eles sabiam, vai chegar na Assembleia e aí ele não vai poder ser eleito para um cargo. Então eles contribuíam em determinada época do ano para poder chegar na Assembleia e ser eleito para um cargo. Eu lembro que o pessoal do louvor ensaiava os sábados a tarde inteira. E ainda tinha aqueles uniformes que tinha que usar. Quem não tinha uniforme não cantava. Quem não vinha no ensaio não cantava. Aí o camarada ia, nem que não gostasse de ensaiar, mas ia. Porque no domingo queria estar lá no altar. Porque queria tocar, porque queria cantar. E aí tinha que ir na manhã de jejum, porque se não fosse na manhã de jejum também tinha isso e aquilo. Então muitas coisas que eram feitas, elas tinham um peso. Havia uma contrapartida. Aí nós conhecemos o reino, e no reino a gente é livre. No reino a gente é livre, ninguém nos obriga a nada. Se você quer contribuir, você contribui. Se você não quer contribuir, você não contribui. Você quer ofertar, você oferta. Se você não quer também, ninguém vai te obrigar a ofertar. Ninguém vai te obrigar o Samuel marca o ensaio. Ninguém vai dizer, não, se você não for, você não canta. Você é obrigado a ir no ensaio. Você é isso, você é aquilo. Não, no reino você é livre. Então no reino existe uma regra. Você faz as coisas por voluntariedade. Você faz as coisas por amor. E é nessa hora que a qualidade do amor aparece. A qualidade do amor, porque daí eu faço por vontade própria. Eu escolho. Você hoje escolheu estar aqui. Com certeza, parte da sua família está reunida em algum lugar. Imagina assim, é uma família grande. Parte está lá esperando, tá? Está lá. Deve ter um churrasco lá esperando. O povo lá gosta de ter um churrasco. A família de vocês deve estar esperando vocês, quando vocês escolheram estar aqui. Escolheram vir. Escolheram estar com o Senhor. Como disse Jesus para Maria, ela escolheu a melhor parte. Vocês escolheram a melhor parte. Vão sair daqui, vão chegar lá, já não tem mais a fumaça de churrasco, vão sentar na mesa e comer. No reino nós fazemos escolhas. No reino nós escolhemos fazer as coisas por amor, não por imposição. Mas o Senhor pergunta para nós: a qualidade desse amor que você tem por mim é a mesma? Você ainda continua se sacrificando por causa do meu reino? Você ainda continua perseverando nesse tipo de amor que você tem por mim? Ou você tem aberto mão de algumas coisas? Aberto mão de Cristo, mas não de outras coisas? Você continua amando o Senhor? Ou você agora já ama mais um time, um partido político, uma ideologia? Eu amo demais a minha profissão. Eu tenho que ganhar dinheiro. Deus espera. Eu tenho que fazer isso. Deus espera. Às vezes alguém diz assim: não, mas eu tenho que estudar. Estude, glória a Deus. Vá, faça o seu estudo. Mas esteja na casa de Deus no domingo. Reserve domingo para estar na casa do Senhor. Pelo menos um dia, em toda semana. Às vezes a pessoa diz: chega no domingo, hoje eu vou ficar em casa. Está chovendo lá em Porto Alegre, vai chover aqui também, vou ficar. Começou a chover em Livramento, a chuva começa lá primeiro, né? Tanto tempo depois chega aqui. Não vou hoje, vou ficar em casa. E às vezes, querido, para quem vai apenas uma vez na semana, quando falta um dia, são 15. São 15 dias sem estar com o Senhor. Quando se queima para se alcançar um nível de intimidade com o Senhor, você precisa queimar, orar, buscar. Mas para perder esse nível, querido, é muito rápido, é muito fácil, é muito ligeiro. Você olha para a igreja, Moisés sobe no Monte Sinai, e esse povo todo está no nível de milagres, de manifestações, de fogo, de glória, de nuvem.
de sair água da rocha, de milagre extraordinário, de ser sustentado pelo Senhor. Aí Moisés sobe lá 40 dias e diz: vocês esperam aqui então. 40 dias depois, Moisés tinha um hábito, queridos. Moisés tinha um hábito de todos os dias pegar a tenda da revelação e orar. Ele atravessava o acampamento e ia montar uma tenda para orar. Agora por 40, então as pessoas já saíam à porta da sua tenda e elas ficavam admiradas vendo o Senhor descer para falar com Moisés. Agora por 40 dias Moisés não estava lá. Ninguém disse para eles: você tem que orar, vocês vão orar. Não, ninguém disse, Moisés não estava lá. Aí 40 dias depois, quando Moisés volta, Moisés está lá no monte, recebendo as tábuas da lei, Deus falando com ele, no fogo, na glória, na nuvem, no meio do som de chofar. Deus assim: volta lá, porque o teu povo está acabado. E aí Moisés desce. Quando Moisés desce, ele subiu o monte, ele deixou as pessoas na presença de Deus. Quando ele volta, estão lá se prostituindo, bebendo, dançando, fizeram bezerro de ouro. 40 dias é rápido demais para uma pessoa cair. É só mudar a qualidade de amor. É só mudar a qualidade de amor. Então o Senhor diz para eles assim: sabe o que vocês precisam? Se arrepender. Sabe o que nós precisamos nos arrepender? Voltar atrás. Depois de se arrepender, voltar à prática do melhor tipo de amor para com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.